Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa. Nós falamos na primeira parte sobre o livro de Números, sobre os 70 anciãos. E aqui nós vemos que Moisés diz a Deus, né, o povo no meio do qual estou, com 600 mil homens a pé, e tu dizes, eu lhe darei carne para comer durante o mês inteiro. Se matasse para ele rebanho de pequenos e grandes animais, seria suficiente. E se ajuntasse para ele todos os peixes do mar, respondeu Yahvé, ter-se-ia porventura encurtado o braço de Yahvé? Tu verás a palavra que eu te disse, se cumpre ou não. Aí aqui no item 24, no versículo 24 do capítulo 11 do livro de Números, Moisés saiu e disse ao povo as palavras de Yahvé. Em seguida, reuniu 70 anciãos dentre o povo e os colocou no redor da tenda. Yahvé desceu na nuvem, falou-lhe e tomou do espírito que repousava sobre ele e colocou nos 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, eles profetizaram. Quer dizer, desceu do mundo espiritual a centelha mediúnica ou profética, como está aqui, sobre esse povo. E aí eles dizem assim, 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda. Estavam entre os 70 inscritos. Puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés, eis que Eldade e Medade, disse ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, tomou a palavra e disse, Moisés, proíbe-os. Respondeu-lhe Moisés, estás ciumento por minha causa? Quem dera todo o povo de Yahvé profetizasse, dando-lhe Yahvé o seu espírito. Ele não está falando só no povo de Israel. Aqui ele está se referindo àqueles hebreus, mas o povo de Yahvé somos todos nós. A seguir, Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciãos de Israel. Ora, Moisés precisou desses homens determinados por Deus para criar uma comunidade, que esta comunidade, ou este conselho de 70 anciãos, tinha como objetivo profetizar e ajudar Moisés a entender a Torá escrita. Essa Torá escrita, ela ficou muito tempo, a própria Torá ficou quase 1000 anos sem ser colocada no papel. Depois que começa o período da interpretação por esses anciãos, com Moisés, no deserto, auxiliando ele a entender o que Yahvé falava para ele. E eu digo mais a vocês, isso durou aproximadamente uns 1500 anos, porque no tempo de Jesus, essa Torá escrita, que era interpretada secretamente, ela ainda não havia se passado no papel. Ela ainda não estava no papel. E há muitas discussões em torno disso, porque era proibido pelos rabinos do passado que se escrevesse a interpretação do que estava escrito. Eles tinham que ter uma interpretação, mas eles tinham que gravar isso e guardar com eles, não era todo mundo que tinha acesso. É tanto que alguns desses rabinos mais responsáveis, com medo de não perder o significado dessa interpretação do que estava escrito na Torá, eles anotavam, eles tinham suas anotações secretas, mas isso não poderia ser publicado. Então, observe que isso vem depois de Moisés e Josué, e depois é que vem ser fundado como repercussão, ou como uma consequência natural desses 70 anciãos que foram escolhidos lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 24, como eu li agora para vocês. Quando chega o período já do segundo templo, aí esses 70 anciãos passou a constituir o Sinédrio.
que era um conselho que julgava as coisas espirituais, era um tribunal eclesiástico, vamos dizer assim. Então eles se reuniam, como Jesus foi julgado por um sinédrio, eram 70 anciãos dirigidos por um sacerdote, que representava Moisés no deserto. Então esse grupo dos 70, ou esse sinédrio, existiu e se perpetuou. E no tempo de Jesus ele estava muito ativo. E no tempo de Jesus a discussão era muito grande. Depois de muito se discutir tudo isso, é que começa a se criar uma literatura, por imposição de alguns rabinos, é que passou a Torá escrita, tem uma Torá oral, escrita a contragosto de muitos, porque já foi uma ideia aí para aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Se não me falha a memória, isso foi depois dos Macabeus, a Reconquista, depois de Neemias e Esdras, é que eles resolveram a ter uma interpretação oral da Torá escrita, que também fosse escrita. E aí criou-se o que nós conhecemos com o nome de Talmud, que significa estudo. E que o Talmud tem várias, como é que eu diria? Vários tomos de interpretação. É muito grande. Tem a Mishnah, tem a Gemara e tem o Midrash, que são todos, a Mishnah é como se fosse uma segunda Torá. Vem de Shinaim, em hebraico, que é 2. Mishnah, como se fosse uma fonte que brota da Torá oral, escrita. Então, como se fosse uma segunda Torá, mas agora de interpretação oral, porém escrita. Não saia daí que nós retornamos num minuto. Até já. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.